Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast iGrow, um podcast que nasceu para trazer pessoas com histórias e te ajudar a crescer. E hoje eu recebo Fabi Sampaio. Fabi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lúcia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com Fabi, você. Prazer é nosso. Fabi é empreendedora, mentora, palestrante e hoje nós vamos conhecer. Estou ansioso para conhecer um pouquinho da sua história. E eu queria que você começasse falando um pouco, né, da sua jornada, quando você saiu do Brasil, o que você fazia, para a gente poder dar uma aquecida nesse bate-papo. Tá ótimo. Eu saí do Brasil há 15 anos atrás, eu já estou aqui há 15 anos nos Estados Unidos. Mas antes dessa mudança para o Brasil, aconteceram muitas coisas na minha vida, que me faz ser a mulher que eu sou hoje. Então, assim, 12 anos eu tinha quando meus pais se separaram, 15 anos o meu avô matou minha avó perto do Natal, com 18 anos eu fui morar fora e me juntei com uma pessoa, com 22 assim, sofri uma violência doméstica de tentativa de homicídio. Então, assim, a minha vida sempre foi muito desafiadora, com vários acontecimentos da minha vida e superação. E aí eu separei desse primeiro relacionamento, depois de tudo que aconteceu, e encontrei uma pessoa, que hoje é meu marido atual, e ele já tinha empresa aqui nos Estados Unidos. Ele tinha empresa no Brasil e tinha Estados Unidos. E eu sempre falei na minha vida que eu ia um dia mudar para os Estados Unidos. Como? Eu não sabia. Mas eu falava que eu ia. Quando eu assisti aquela novela América, lembra da novela América, da Débora Seco? Não sei, homem não assiste novela, né? Quem assiste é mais mulher. No passado eu assisti, assim, mas não lembro dessa novela. Então, aí ela falava muito aqui dos Estados Unidos. Foi gravado na Ocean Drive, Miami, mostrava todos os Estados Unidos. E aí, com 15 anos, eu falei para minha mãe assim, mãe, como que faz para ser empresária? Ah, filha, não sei, você tem que pesquisar. Empresário é dono de alguma coisa. Aí eu falei, tá, por quê? Ela falou pra mim, porque eu quero ir pros Estados Unidos e ser empresária. Olha isso, com 15 anos. Ela falou, isso, filha, vai, pensa. E aí eu falei assim, tá bom, mas como? E deixei lá, tranquilo. Aí eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de administração com ênfase em comércio exterior e deixei a vida acontecer. E aí aconteceram todas essas coisas, mas esse sonho estava ali guardado. E aí, quando eu conheci o meu marido atual, ele tinha um sonho de morar aqui e construir uma filial aqui também. Mas isso eu fiquei sabendo só depois de 3, 4 meses de namoro. Não sabia de imediato. E aí foi quando ele falou, não acredito que você tem o sonho de ir para os Estados Unidos. Porque minhas outras namoradas, nenhuma queria sair do Brasil. Você teve uma conexão ali. Teve uma conexão. E eu falei, sério, por quê? Não, porque eu penso em abrir uma filial lá, eu tenho muita parceria. Ele tinha parceria com uma empresa de computador muito grande e conhecida aqui nos Estados Unidos. E ele importava essas peças e exportava para o Brasil. Né? E aí ele queria ter um centro aqui de distribuição, justo em Miami, na Flórida, para ser melhor a logística. E ele falou, então, eu penso mudar para lá. Mas eu queria casar com uma brasileira, eu não queria casar com uma americana, até pelos cuidados da brasileira e tudo, né? Aí eu falei Ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro, ele é brasileiro. Besta, né? Ok, né? Faz todo sentido. Ele é brasileiro. E aí, eu falei, nossa, que maravilha, porque eu também sempre tive um sonho de ir para os Estados Unidos. Eu nunca soube como. Mas que um dia eu iria. Aí ele falou, não acredito. Deus te colocou para mim, não é possível. Porque desde o primeiro dia que eu te vi, eu sabia que você era a mulher da minha vida. Foi muito impressionante. Porque eu trabalhei com ele. Ele que me entrevistou. A nossa história é muito interessante. Porque ele foi me entrevistar. E ele contou para mim que quando ele me entrevistou, ele falou que eu era a mulher da vida dele para ele. Pensou na cabeça dela. Eu quero essa mulher trabalhando comigo, que eu vou trazer ela para cá. Só que eu tinha uma proposta... Ele era estrategista, total, né? Já... Total, você não sabe o que ele fez. E aí eu já tinha um outro trabalho confirmado para começar. Aí eu falei, né, pro gerente com ele que estava me entrevistando, eu não posso começar aqui porque vocês estão pagando muito pouco. Eu trabalhava com comércio exterior na época. E, infelizmente, eu vou ter que aceitar a proposta da outra empresa. Menino, ele me contando depois que ele falou pro gerente, paga o que ela quiser, mas traz essa mulher pra cá. E aí eu fui. Depois de um ano, a gente começou a se relacionar. Né? Nos relacionamos, conhecemos toda a história um do outro, noivamos e casamos. Tudo praticamente um ano e meio.
Assim, foi super muito rápido. Né? Porque ele já tinha os planos de vir para os Estados Unidos. E eu também, né? Então, assim, e aí a gente começou, aí eu falei, gente, será que é isso mesmo? Será que ele é o homem da minha vida, né? Eu falava, mas será que é com você? Você tem dúvidas? Deus colocou a gente. E ele também já era cristão nessa época. Tá? Então, a gente já era cristão, então... Aí eu falo, não tem dúvida. E cada vez mais a gente tinha aprovação de Deus, porque a gente perguntava se era realmente isso que ele tinha para nós. E onde que a gente ia? Nunca esqueço. Todo lugar que a gente ia era quarto número 7, restaurante mesa número 7. Meu filho pequeno, que eu já tinha um filho do primeiro relacionamento, brincava com umas bolinhas que tinha número, ele sempre trazia o número 7 pra gente. Então, o número 7 representa Deus, perfeição de Deus, né? E aí a gente... falou, não, isso é prova, não tem outra explicação. Tudo é 7 na nossa vida, a gente nem imagina, é 7. Lúcio, era impressionante. A gente ia viajar para Porto de Galinhas, para o Porto Seguro, Manaus, um monte de lugar que a gente ia, tudo era 7. Ou se você somava os números, dava 7. A gente ficou impressionado com isso. Então a gente falou, realmente, acho que Deus está mostrando o sinal para nós mesmo, né? Não tem jeito. Antes de você continuar, deixa eu pegar uma deixa em algumas coisas que você falou. Né? Você mencionou de algumas dificuldades. E quando eu tenho esse bate-papo, eu gosto de talvez tocar um pouquinho na dificuldade, não porque é legal, ninguém gosta de voltar em situações, em dificuldades. E eu, por muito tempo, eu escondi todas as minhas dificuldades por questão de não se expor. Mas depois que eu entendi que quando você toca e você externa isso, exato, e aí você ajuda outras pessoas, faz sentido. Vou deixar o meu ego, a minha vergonha de tocar em algumas áreas, para que alguém possa ser ajudado. Por muito tempo eu não falei sobre o relacionamento abusivo. Exato. Aí, por que eu volto? Porque eu tenho certeza que alguém, você não mencionou isso à toa, alguém vai escutar e talvez possa se identificar. E como é que você sai? Né? Como é que tem pessoas hoje vivendo nessa situação e não conseguem sair? Como é que foi sua experiência? Como é que você fez para poder desconectar desse relacionamento e seguir sua vida em frente? Foi muito traumático, porque eu era muito nova, não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, direcionamento que eu tenho hoje, e eu não conseguia sair da relação. Por uma série de motivos, principalmente o financeiro. Porque, e eu sei que hoje o problema financeiro segura muitas mulheres em relacionamentos abusivos. Elas ficam dependentes financeiramente do marido, elas ficam dependentes emocionalmente do marido e têm medo de sair dessa zona do financeiro. Então, muitas ficam sofrendo abuso emocional, sexual e físico por causa do dinheiro. Uau. Então, o meu, eu já vinha no abuso, ele me trancava no apartamento, quebrava... Gente, meu telefone toca para 3 pessoas independentes, minha esposa e minhas filhas. Atende. Tá, tô gravando no podcast, tá? Tá bom, beijo. Tchau. Desculpa, voltando. Desculpa. Imagina. E aí, onde que eu parei? Deixa eu lembrar aqui. Está meio... Onde você parou? Do relacionamento abusivo, Então, parte financeira. Isso. Muitas mulheres acabam tendo que, né, passam por tudo isso porque ficam dependentes. E sofrem caladas, têm medo de sair da relação, principalmente quando se tem filhos pequenos. Na época que eu me separei, meu filho tinha 2 anos. 2 anos. E eu já estava cansada, porque era assim, emocional, físico, e me trancava em casa, e era assim um tormento. Me vigiava na faculdade, me vigiava no trabalho. Eu perdi um emprego por causa que ele aparecia toda hora lá na porta do emprego. A faculdade, eu morria de vergonha dos meus amigos. Olha, tá lá fulano na janelinha olhando, você está aqui. Olha, aí eu estava no intervalo da faculdade. Olha, fulano estava aqui. Como assim estava aqui? Então, sempre estava, né? E eu não tinha uma autoridade que eu tenho hoje para identificar vários fatores que hoje eu tenho. Né? Quando você fala maturidade, você se dá ao tempo ou a informação que você tem hoje? Experiência de vida e a informação e estudo que eu tenho hoje. Eu já estudei muito sobre comportamento humano, mente humana. Então, eu não tinha. Se eu tivesse esse estudo lá... Você não teria aceitado. Não teria aceitado, porque eu já identifico. Hoje eu converso com uma pessoa, eu já identifico. Entendeu? Então, assim, não teria aceitado. E aí, o que aconteceu? Foi traumático porque eu não conseguia sair dessa relação, principalmente por causa do financeiro, eu tinha medo. E porque ele também não me deixava. Ele falava assim, se você sair, eu mato você. Uau. Eu tive que sair várias vezes à noite
para fazer boletim de ocorrência, porque ele me ameaçava e falava que ia me cortar em pedacinhos e jogar numa mala no rio, no mar. E assim, e era capaz mesmo, entendeu? Depois do que aconteceu. Então eu tinha medo, muito medo. Era nova, eu tinha o quê? 19, 20 anos que eu fui com ele, depois 24 anos eu queria me separar. Já tinha tido o meu filho. E aí o que acontece? Tudo isso foi acontecendo muito rápido, muito rápido. Falei, não, gente, chega, eu não aguento mais isso. Isso aqui é uma prisão. Tanto é que a minha mãe lembra de coisas que eu não lembro, porque minha mente bloqueou literalmente. E aí, muitos meses depois que eu fui ver na psicologia, né, que era trauma, que os traumas que eu sofri e tudo. Aí, o que aconteceu? Foi de um meio bem traumático, porque foi quando eu falei assim, eu quero me separar, não dá mais. E ele falou, tá bom, vamos separar. Eu te pego no trabalho. Eu pego você no trabalho e eu te levo para casa, você faz suas malas, pega a mala do filho e você vai morar na casa da sua mãe. Tranquilo até aí. Ok. E eu nem desconfiava de nada, nem de nada. Lé do engano, quando ele foi me buscar no trabalho, ele ficou rodando de carro comigo ele foi me pegar às 7 horas da noite, até 11 horas da noite ele não deixava eu sair do carro. Ficava rodando. Não, vamos tentar. Eu falei, não dá mais para tentar. Eu estou decidida a sair. Como seria a minha vida? Eu não sabia. Eu não sabia porque eu não tinha apoio. Pelo contrário, eu que ajudava meus pais. Eu estava terminando a faculdade. Foi assim, bem desafiador. Aí ele falou assim, depois de rodar quase 4 horas, ele parou o carro e começou a me enforcar. Ele me enforcava. Ele me machucava e eu tentava sair do carro, mas homem é mais forte que mulher, né? A gente não consegue se livrar. Eu até consegui abrir a porta do carro, ele me puxou e começou a me enforcar literalmente. E aí ele falou assim, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Antes eu contava essa história, eu chorava, claro, né? Muito traumático. Sim. Mas hoje não, hoje eu já consigo contar com leveza e com experiência até para ajudar outras mulheres. E aí você não vai ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E foi jogar o carro no poste. Jogou o carro assim, saiu desse estacionamento que ele estava e foi jogar no poste para me matar. No que ele foi, que eu vi que ele ia mesmo, eu peguei o volante e tirei da mão dele e o carro rodopiou na pista. No que o carro rodou, isso já era 11 horas da noite ali na Rua da Moca, em São Paulo, eu saí gritando do carro. Gritando, socorro, socorro, ele quer me matar. Tava toda marcada, depois eu fui pro IML fazer exame e tudo. Toda marcada. Eles descem do carro. Aí veio um pessoal que estava num barzinho. Ele, silêncio, não faz isso, você é minha esposa. Desse jeito, como se nada tivesse acontecido. Olha as personalidades que hoje eu falo que eu já identificava fácil. Aí saíram, ele, não, ela é minha esposa, ela vai voltar para casa comigo. Eu falei, nunca mais eu vou voltar para casa com você. Acabou aqui. Entendeu? Então, aí, a partir desse dia, aí eu fui para a delegacia, ele também foi para a delegacia, eu fiz exame de corpo de delito, no ML lá de São Paulo. E aí foi toda uma história muito traumática. Ele ficou me perseguindo ainda 1 mês, mesmo cheia de boletim de ocorrência. Meu pai estava com medo que ele me matasse, e o meu pai pegava o ônibus, naquela época eu pegava ônibus, não tinha carro ainda. Quer dizer, eu tinha com ele, aí deixei tudo para ele. Casa de praia, carro, eu não queria nada, eu só queria a minha paz. E aí meu pai ficava indo comigo para o trabalho, durante 1 mês, com medo que ele me matasse. Entendeu? Então, foi muito traumático, muito traumático. Não é fácil sair de um relacionamento abusivo. É o meu próximo ponto que eu ia colocar. Eu tenho certeza que não deve ser fácil, né? Agora, existe, acho que até parte do que você faz hoje, né, ajudando mulheres, tem um ponto, talvez, o início. Qual é o primeiro pontapé, talvez, que a mulher poderia tomar para poder começar a sair de um relacionamento abusivo? Buscar ajuda. Muitas mulheres sofrem caladas com vergonha. Muitas têm vergonha. Muitas sofrem, assim, choram, entram em depressão, ficam caladas porque têm medo do que vai acontecer. Então, o primeiro ponto é buscar ajuda de um especialista, de uma associação de mulheres, de uma psicóloga, de um coach, de uma mentora, para essa pessoa te auxiliar, saber o que está acontecendo. Mas elas se calam. Isso que é muito, assim... problemático, porque quando ela chega para nós, ela já está destruída. Ela já não é o início. Não é no início, já está destruída. Ela não acredita, você, pela sua experiência, quando esse processo começa, você acha que existe aquela esperança? Não, ele não era assim. Sim. E aí vai, quando você percebe, já está num nível insuportável? Seria mais ou menos esse processo? Sim, é isso. E, além disso, muitas delas se sentem culpadas. Ela acha que é culpa dela por ele agir assim. Aí ele violenta ela,
emocionalmente, fisicamente, e ela perdoa achando que ele vai mudar porque a culpa foi dela. Muitas se colocam nessa posição de culpa. E é muito interessante, porque alguns homens são narcisistas, psicopatas, e eles fazem com que a vítima sinta isso. Culpa ainda. Culpa. E eles jogam de um jeito, um jogo, que faz você se sentir culpada. Entendeu? No meu aconteceu isso também. Então, assim, quando o homem é psicopata, traço psicopata, narcisista, tem sempre esses traços de que a culpa nunca é dele, é sempre do outro. E a mulher se sente nessa posição, e tem muitas mulheres que nem imaginam que estão num relacionamento abusivo, porque acham que relacionamento abusivo é somente agressão física. E não é. E não é. É o emocional, é o sexual e o financeiro. Elas não acreditam. Então, o homem que fica jogando, fazendo chantagem com dinheiro, não vou te dar mais dinheiro. Olha, é não abusivo. Deixa de ser abusivo. É abusivo. Entendeu? Então, assim, é muito complicado a mulher que está num relacionamento sair dele sozinha. Ela precisa buscar ajuda, até para aconselhar, para ver realmente o que é abuso, o que não é abuso, quais são os direitos dela, quando ela tem filho, quando ela não tem filho. Eu saí de casa com o filho, meu filho tinha 2 anos de idade. E eu fui morar na sala da minha irmã por 3 meses, porque eu não tinha quarto suficiente, com minhas coisas assim, e um colchão. Lá eu fiquei por 3 meses até eu conseguir me reerguer, trabalhar, eu estava fazendo estágio, aí eu acho que eu fui efetivada no trabalho, comecei a ganhar mais para conseguir sair da casa da minha irmã e ter minha própria casa. Eu vi não sei se foi um podcast ou que foi você mencionando sobre que por muito tempo você se achava uma pessoa que foi vítima, né? Vítima da situação e do que aconteceu com você. Eu não sabia dessa história até então, porque foi um corte muito rápido. Quando você conseguiu sair, né, desse posicionamento de vítima, o que aconteceu comigo, eu fui vítima e aí agora as coisas não dão certo para mim. Qual foi o seu posicionamento? Quando você talvez identificou que você teria que deixar de ser vítima para que as coisas começassem a mudar? Assim, desde a minha adolescência, eu nunca tive uma autoestima. Até falando assim, quando eu falo vítima, não é que tire o que aconteceu com você. Sim, mas não aconteceu. Eu entendi. Agora o posicionamento tem que ser o que você vai fazer de um ponto para poder seguir. Isso, para o outro para seguir, exatamente. Então, assim, desde a minha infância, eu sempre tive baixa autoestima, baixa autoconfiança, até pela conexão que eu tinha com os meus pais, a minha mãe. Então, assim, eu não tinha... Era uma pessoa que, com 18 anos, eu não tinha autoestima. Tanto é que, com 18 anos, eu tentei me matar. Tentei um suicídio porque eu estava em depressão. Então, foi muito complicado essa época. E foi assim, passando por cada ciclo da minha vida e seguindo em frente. Por um certo momento eu me sentia vítima, aí é o que você falou uma vez que a gente estava conversando, culpa do meu pai, culpa da minha mãe, entendeu? Mas aí o que aconteceu? Eu fui ressignificando. Não, eles me ensinaram o que eles sabiam naquele momento. Não é culpa deles. Sim. Então eu ressignifiquei, eu perdoei e segui minha jornada. Quanto ao relacionamento, a mesma coisa. Eu perdoei e signifiquei e segui minha jornada. Eu podia sair de um trauma, não quero mais homem, não quero saber mais de relacionamento, não quero casar nunca mais, eu bater no peito, ser independente, não quero saber de homem. Homem só me machuca. Eu tive que ressignificar isso na minha cabeça. Eu fiz terapia por 1 ano, entendeu? Para entender tudo isso. E a terapeuta falou, eu tô passada com a sua história. Você sofreu muitos traumas. E só fui cuidar disso depois, lá com 28 anos praticamente. Dos traumas todos que eu tenho passado desde os 12 anos de idade. Ela falou, tá tudo guardado aí. Você seguiu caminhando porque você é forte, você é determinada, mas tá tudo guardado. Você precisa trabalhar isso, porque uma hora vai explodir. O que impede hoje de uma pessoa buscar ajuda através de uma terapia? É orgulho? O que você percebe? Aliás, por que você demorou até os 28 para poder buscar ajuda? Por que você acha que não precisa? Tá tudo bem, o tempo vai solucionar. O tempo vai arrumar tudo e não arruma. Ou, às vezes, nós queremos esconder e fazer de conta que já está resolvido. Exato. Mas inconscientemente está uma doideira. Tá tudo lá dentro. Tá tudo lá dentro. No consciente você fala, não, tô bem, tô seguindo. Foi o que aconteceu comigo. E quer mostrar isso, na verdade. Tá tudo bem, eu sou forte. E assim, eu nunca parei para sofrer. Por tudo isso que aconteceu na minha vida,
porque eu não podia parar para sofrer. Quando a minha mãe separou do meu pai, eu chegava da escola, ela estava caída no chão, chorando, pedindo para morrer. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Então, essa cena... Isso é porque ela passou também por um processo abusivo? Não, porque meu pai traiu ela na separação e a mulher já estava grávida de outro filho, então foi muito traumático para ela. E eles já estavam casados há 14 anos. Entendeu? E aí eu chegava, vivia aquela cena, eu tinha que chamar a vizinha, sair correndo para pôr álcool no pulso dela. Então a minha história foi muito cheia de trauma. Até então eu nem sabia. Eu falei, não, venci uma, venci outra, eu tenho que estar forte. Eu tinha uma irmã mais nova, também eu tenho uma irmã mais nova, 3 anos mais nova que eu. E eu tinha que ser o suporte para toda aquela situação, com 12 anos de idade. Então eu não podia parar para sofrer, para ficar chorando. Eu tinha que ser forte. Encarar a vida e acabou. Encarar a vida e seguir. E assim eu fiz, com todos os acontecimentos da minha vida. E depois dessa relação traumática, que eu fui procurar ajuda. Falei, não, alguma coisa tem aí. Entendeu? E aí, com 28 anos, eu resolvi fazer terapia. Para me entender, eu já estava começando um relacionamento novo, eu não queria trazer traumas do passado para o relacionamento novo, porque isso tudo estava me trazendo depressão e eu não sabia a causa. Eram só todos esses traumas, a psicóloga falou. Acho que a pior coisa que tem é você ter um sentimento e não saber de onde ele vem. Eu acho que, assim, eu já tive sentimentos que eu falo, por quê? Aparentemente está tudo bem, mas de onde está vindo isso? É louco, né? O aparentemente tudo bem que acaba com as pessoas, acaba com os sonhos das pessoas, autoconfiança, autoestima. Porque a mulher, ela tem essa, né? Ela vai levando, ela tem paciência, ela acha que vai melhorar, mas nunca vai melhorar. A não ser que tenha uma transformação enorme de Deus, a pessoa se abra para entrar, para trabalhar isso no espiritual. Caso contrário, vai só piorar, até o ponto que você vê vários casos. Agora, como identificar que ponto pode... Porque tem situações que eu vejo, casos que eu já escutei, que teve solução, né? Relacionamentos abusivos que houve uma transformação. Agora envolve os filhos, envolve tudo. Então, eu fico tentando imaginar, na verdade, a posição da mulher, como ela fica ali. Puxa, eu largo minha família, eu sigo minha vida. Deve ser, acho que uma sensação horrível. Um conflito interno muito grande. Um conflito interno muito grande. Porque não é fácil. Não é fácil. Principalmente as mulheres que têm mulher que acabou de ter filho e está sendo abusada. Uau. Entendeu? Tem mulher com filho de 1 ano, 2 anos sendo abusada. Então, ela se permite ficar nesse relacionamento por um tempo até ela conseguir sair dele, tanto financeiramente quanto alguma ajuda se ela for procurar. É possível, mas tem que ter esforço dos dois lados. E quando a gente vê um relacionamento desse que acaba, só tinha esforço da mulher de querer dar certo. O homem fala, eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de terapia. Terapia de casal, isso não funciona. Eu vejo muitas mulheres falando isso. Eu vou falar agora da parte do homem um pouco. O homem, ele é muito mais duro. Ele é muito, assim... Tudo eu resolvo no braço. Exato. Eu não posso chorar. Isso é o que eu aprendi. Que eu não posso chorar, eu não posso me emocionar. Eu tenho que dar conta do recado e acabou. Então, o que foi colocado para mim, vamos colocar a minha geração, né? É que é o seguinte, o que acabou. Você tem que ser firme mesmo. E é horrível, porque você vive uma vida baseado no que os outros falaram que você deveria ser. Exato. Aí ele vem num relacionamento e ele começa a entregar o quê? Só o que ele teve. Um relacionamento péssimo. Supostamente o casamento que deveria ser, né, a maior decisão da vida dele, construir uma família. O camarada fica limitado. E eu posso falar para você, muitos entregam muito pouco porque não tem. E ele não tem coragem de buscar ajuda. Não tem. O homem tem vergonha. Ele vai se sentir vulnerável. Totalmente. Se você falasse para mim que vai fazer uma terapia de casal, eu falo, você é até doido, mas nunca eu vou fazer. É verdade. Mas eu falo pra você, hoje, não só faria, como eu faço terapia individual. E eu falo pra você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ter mentores, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você conhece o Bruno e outras mentorias que nós passamos. Eu penso que quando você encontra alguém que tem a coragem de falar a verdade pra você, começa a ter mudança. Começa total. Eu encontro você, não, tá tudo bem, é isso mesmo, segue sua vida. Não vai ter mudança. Tanto que quando eu sento para conversar com algum empresário que me procura para investimento ou o que for, eu tive uma conversa com Deus muito clara. Eu vou falar a verdade. O cara pode gostar, o cara pode achar, mas eu preciso falar a verdade, porque eu identifiquei
A mudança que causa através de uma verdade. Meu, tá tudo ruim. O que você tá fazendo tá uma merda. Aí o cara tem aquele choque, mas no final ele sai. Então, para mim, o início da minha mudança aconteceu escutando a verdade. Uma pessoa que não tinha compromisso comigo, ele falou, eu vou falar o que esse cara precisa escutar. Se ele gostar ou não, não tem problema nenhum. Então, eu tenho esse compromisso que, quando eu identifico algo, eu tenho que falar a verdade. Mesmo que doa, mas eu te falo, é onde gera mudança. Claro, total. Não adianta ficar passando sua mão na cabeça. Eu e a Fê, a gente fala muito isso quando a gente faz mentoria. Vocês contrataram a gente para ser sua mentora. Então, a gente vai falar a verdade, não amiga. Então, onde que você precisa melhorar, o que você precisa fazer, o que você não está fazendo, para de ser criança, né? Se torne uma mulher protagonista decidida. Exatamente. E faça o que tem que ser feito, não só o que é gostosinho que você quer fazer. Então, é isso. O mentor ajuda demais. Mas eu só encontrei isso em mentores, em coaches, com 38 anos. Passei uma longa jornada me perguntando. Mesmo eu feito terapia ali com 28, aí eu continuei minha vida. Aconteceram casos, eu tive outro filho, tudo. Mas realmente o meu propósito e tudo que eu faço hoje, só com 38 anos que eu descobri. Uau. Passei por tudo isso e eu falava, Jesus, qual que é o meu propósito nessa terra? Eu não conseguia entender. Eu falo que eu peguei raiva da palavra propósito. Porque eu nasci na igreja e era, Deus tem um propósito para você. E eu peguei um pouco de implicância. Falei, que propósito? Como que eu vou saber? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas espiritualizaram tanto a palavra propósito que fica algo sobrenatural. Então, na minha cabeça, que nunca vai acontecer, né? Era verdade. Deus ia aparecer, um anjo, alguém... Falar para você o seu propósito. O propósito seu vai ser esse. Aí você acabava buscando em tudo quanto é lugar, menos onde ele está. Está dentro de você. Você tem que se conhecer para você poder começar a externar os seus dons, suas habilidades. Exato. E começar a falar, caramba, esse aqui é o meu propósito. E seguir adiante. Né? Muitas pessoas ficam esperando Deus mandar o propósito, né? Eu muitas vezes fiquei, eu falava, gente, qual que é o meu propósito? Até brincava com meu marido. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei por que eu tô aqui. Qual é o meu dom? Você está cheia de dons. Eu não consigo ver meus dons. Eu não via, porque eu tinha baixa autoestima, autoconfiança baixa. Mas, no fundo, sempre... eu sabia o que era para fazer, mas não era despertado no consciente, era no inconsciente, sabe? E aí minha irmã fala isso hoje muito para mim. Você sempre falava quando você era pequena que você queria estar com muita gente, falando para muitas mulheres, para estar comunicando algo, ou era atriz, ou era jornalista, ou era alguma coisa. Você sempre falava isso. Hoje você está fazendo esse trabalho, tá certinho com você. Ela fala para mim até hoje, ela nunca esqueceu, a minha irmã caçula. Eu falei, não é que é mesmo? Eu tinha esquecido desse detalhe. Então, assim, é muito interessante. Mas voltando no caso do homem ali que você falou, eu vejo pelo meu marido. Quando eu casei, meu marido não chorava. Meu marido não chorava de jeito nenhum. Ele tinha que ser forte, ele não podia chorar, porque ele teve uma história também que ele teve que carregar toda a família nas costas, entendeu? Então, ele teve que assumir aquela responsabilidade muito cedo. Então, para ele, eu sou forte, eu sou corajoso e não choro. Emoção é vulnerável, ele mostra fraqueza e eu não vou chorar. Até que a gente começou a conversar e eu conversei com ele para ele desenvolver isso. Pode chorar. Quer chorar? Chora. Tá aqui meu ombro, chora, chora. Nossa, e teve vezes que ele chorou que nem criança pequena, depois que ele aprendeu. Mas é um treino, teve que ir. Teve que ir. Tanto é que hoje, com meu filho pequeno, pro maior, ele falava assim, não chora, você não pode chorar. Você é homem, fica aí forte. Agora, pro pequeno, ele fala, filho, eu entendo seus sentimentos, vem aqui, dá um abraço no papai, você quer chorar, você tá triste, pode chorar. Ele fala diferente. Né? É o que nós escutamos a vida toda. Não chora, homem não chora, menina é que chora. Exatamente. E aí vai colocando crenças na nossa vida. Você não é menininha, você não é bebê, né? Exato. É assim mesmo. E você acredita que esse processo que você viveu contribuiu para o que você vive hoje, onde você ajuda mulheres, onde você tem levado talvez uma esperança e uma mudança? Total. Hoje me contribuiu para ser a mulher que eu sou hoje. Todas as experiências, tanto as boas quanto as ruins, que eu passei, hoje construiu essa Fabiana de hoje. Uau. Tanto é que a gente fala para as meninas, o seu passado não te define. Então, você não é o seu passado. Você pode decidir hoje mudar. Você pode ter escolhas. E seus resultados são referentes às escolhas que você está fazendo ou deixando de fazer. Entende? Então, aí elas ficam pensando assim, nossa, é mesmo. E aí ela começa a entrar focada e pensar no que ela está fazendo. É interessante que você falou sobre o passado não define,
Porque eu converso com a minha filha mais nova e eu falo para ela, eu acredito que nem o presente, né? Acho que a sua situação atual hoje, você não pode acreditar que ela vai definir. É né? uma construção. É uma construção. Exato. Mas eu lembro uma conversa que eu tive com a minha filha, que ela estava tendo nota ruim na escola, e qual que era a crença dela? Nota ruim, não vou conseguir fazer faculdade, não vou conseguir fazer tal coisa. E eu lembro como se fosse, eu falei, filha, as notas que você está tirando hoje não vai definir quem você vai ser. E eu tive que trabalhar muito firme com ela. Sim. Até que ela falou assim, verdade, não vai definir. E aí você começa, né, gerar esperança. E ela começou a entender que, realmente é o momento que eu estou vivendo, mas não é porque eu tenho nota ruim hoje que eu vou ser a pior sei lá, pessoa, não vou ter uma profissão, o que for. Exato. E aí você mencionou sobre propósito. Hoje você sabe qual é o seu propósito? Total. Qual é o seu propósito? Hoje é resgatar mulheres, tanto de abusos que sofreram emocionalmente, como mulheres que estão em depressão, ansiedade, sem rumo, sem foco. Eu já fazia esse trabalho há um tempo sem saber. Eu trabalhava na igreja, né, já há muito tempo, e sem saber profissionalmente. E isso foi desenvolvendo quando eu passei a estudar com 38 anos, começar a descobrir toda essa área de mentoria, de coach, de psicologia. E aí Deus já foi muito claro comigo várias vezes, mandando sinais, conversando comigo, que o seu propósito é ajudar e resgatar mulheres que estão sofrendo. Tudo que eu passei não foi à toa, foi para usar nesse propósito meu aqui. Então hoje, se uma mulher vem com abuso, eu consigo lidar com ela. Se ela vem com depressão, eu consigo falar com ela. Se ela vem com ansiedade, também que eu já tive, consigo falar com ela. E se for casos extremos, aí a gente manda para o psicólogo, psiquiatra, etc. Mas tudo que eu vivi hoje, eu aplico com as mulheres que eu ajudo. É impressionante. E quando eu fazia mentoria individual, coaching individual com as mulheres, toda cliente que sentava na minha frente, eu falava, gente, é Deus, eu não entendia muito, coisa assim, estava passando pelo que eu passei. Eu ia, conversava, ela estava passando pelo que eu passei. Falta de autoestima, relacionamento. Era impressionante. Eu falei, gente do céu, só vem gente com histórias parecidas com a minha. E aí foi acontecendo. Então, foi onde eu defini meu propósito realmente é ajudar mulheres a se conectarem, a transbordar e serem protagonistas. Uau. Eu tinha dificuldade na questão do propósito. Hoje, eu consegui entender mais. Agora, eu tinha uma outra dificuldade de ficar pensando o propósito por si completo. Como é que você lida com essa situação? Beleza, você sabe o seu propósito, mas como é que você lida com o propósito completo? Como é que você pensa quando você fala, esse é o meu propósito, mas qual é o propósito, ele completo na minha vida? Como é que você visualiza isso? Eu sei qual é o meu propósito e eu vou trabalhando no dia a dia, na jornada. Falam que a jornada é melhor que o resultado final. Então, eu vou acrescentando a jornada. Eu sei qual é o propósito, e o que pode acontecer e o que está acontecendo é maior do que eu imagino, porque eu tenho sonhos, mas assim, o que eu tenho visto? Deus trabalhando e agindo, como eu estou na direção do propósito, Ele está fazendo coisas melhores do que eu esperava. Entendeu? Então, eu não fico limitada somente a esse processo. Eu confio muito em Deus e eu vou trabalhando na minha jornada. Deus não revela todo o propósito, né? A gente sabe que ele mostra para você e você vai lá na caminhada. Então, eu sei que tem muita coisa boa ainda para vir, muito direcionada ao meu propósito, e eu estou trabalhando na jornada, fazendo o que eu fui chamada para fazer. Muito bom. Sabe como que eu consegui? Eu sou muito ansioso e lembra, eu quero resolver tudo o que eu puder. Sabe como que eu lidei com a situação de propósito? Eu fiz como se fosse um videogame. Fase, exatamente. Porque eu falei, peraí, se eu ficar preocupado o que vai acontecer na próxima, eu vou ficar ansioso, eu vou querer... Aí eu falei, quer saber, a fase que eu estou vivendo hoje, eu preciso finalizar. Enquanto eu não finalizar, eu não consigo descobrir qual é a próxima. Exato. E eu acredito muito que Deus, ele revela isso. Ele fala, beleza, esse aqui é o seu propósito, a direção tá ali, segue. Executa as coisas que vão aparecer, que daqui a pouco eu vou te conectar na próxima fase. Exato. E aí na próxima, e aí conversando com um amigo meu, ele falou assim, mas e quando acaba? Eu falei, quando a gente morrer, porque não tem como acabar. Não tem como acabar, exatamente. É literalmente sem fim. Né? É fase por fase, e aí você vai pulando de uma para outra e você sabe que você está em direção, porque Deus vai mostrando, vai te encaminhando e colocando as pessoas certas no seu caminho. Isso que é mais tremendo, porque quando você está nesse alinhamento, o que não for seu, o que não é para ser seu, a pessoa que não é para conectar, Deus tira.
e manda aquela que é para se conectar com você, para acompanhar você no propósito. É impressionante. É muito assim, revelador. Por isso que eu vejo a importância de a pessoa se conhecer. Né? Total, autoconhecimento é essencial. Eu passei por esse processo de me conhecer e eu me surpreendi, né? Falei, caramba, como eu sou ruim em algumas coisas. Eu falei, puxa vida, eu não sabia que eu era tão ruim e tão falso comigo mesmo. Sim. Né? Eu consegui entender que nós construímos uma pessoa que nós queremos que os outros vejam. Isso. E aquele né, Lúcio verdadeiro fica lá escondido. Mas não é só você não, tá? Não, eu imagino. Faz isso porque as pessoas não têm autoconhecimento. Se você não foi ensinada desde criança a se amar, até autoestima, até autoconhecimento, a saber suas fraquezas, suas fortalezas, você não foi ensinado a isso. É aquela coisa de escola, matemática, português, e seguir. Então, com o autoconhecimento, você se permite saber quem você é. A maior pergunta que eu vejo que as pessoas têm dificuldade em fazer, principalmente quando a gente faz os eventos Mulher Protagonista, é responder quem eu sou. A pessoa não consegue. Muitas estão assim, sem saber quem elas são. Quem você é? Entendeu? Eu sabia que você ia me querer é você? Sou Fabiana, mãe, esposa, mentora, filha de um pai amado, maravilhoso, determinada, forte e amada. Muito bom. E é interessante que propósito, quem você é, qual é a sua identidade, fica perdido. Total. Fica assim que você pode, numa roda... Total. Fica mesmo? Não, mais ou menos, sou esse aqui, eu tenho 25 anos, eu sou isso aqui, eu trabalho com isso, mas propósito mesmo. E quem você é, o que você foi chamado para fazer, é duro. É diferente, e as pessoas ficam perdidas que acham que quem elas são é a profissão dela. E não é. E não é. Então a gente resgata essa essência da mulher, porque ela perde isso quando ela vem para os Estados Unidos, e ela se sente perdida, porque toda a vida ela foi ensinada, ou ela mesmo tomou isso como ensinamento, que a identidade dela o trabalho dela, né, a profissão dela é ela e acabou. Aí quando ela para de fazer isso, acabou. Ela entra em depressão, se sente perdida, não sabe para onde ir. Porque o foco dela, a base dela era que ela era médica, ela era... Exato, eu era advogada, eu era doutora, eu era isso. E aí chega aqui, o que eu sou? Mas não é a profissão, ela tem que resgatar a essência dela. Aí, quando eu cheguei aqui, eu tive depressão. Fiquei em depressão por 3 meses, queria voltar para o Brasil. Quando eu cheguei na minha cidade, que eu morava em Weston, não tinha muitos brasileiros como tem hoje. E eu falava, gente, não faz sentido. Eu larguei uma profissão, eu já era gerente de logística no Brasil, estava crescendo. O que eu vou ser aqui? Só que aí, como a minha determinação e a minha fortaleza, eu tinha que seguir em frente. Eu consegui um trabalho numa multinacional aqui, falando aquele inglês arrastado, e consegui trabalhar na minha área, em Miami, numa multinacional que nem eu acreditei. Como eu fui aceita lá. E trabalhei lá até ficar grávida do meu filho. Então, assim, a pessoa precisa entender quem ela é. Enquanto ela não entender, ela vai ter aquela máscara que ela colocou. Né? A gente fala que a pessoa coloca inconsciente uma máscara nela, foi o que você falou, para mostrar para os outros uma coisa que ela não é. Só que tem muita gente que fica encoberta pelo orgulho. Orgulho todos nós temos. Uns mais, outros menos. E você não querer mostrar isso, não querer... tratamento, não querer ajuda, é orgulho, é puro orgulho. Eu acho que eu vou mais além ainda. Você mencionou que é não mostrar para as pessoas quem ela é. Eu acho que você vai mais além, você não quer nem mostrar para você mesmo. Exato. Porque sabe aquela conversa? Eu falo porque eu falo para minha esposa que eu tenho que até tomar cuidado, porque eu me tornei uma pessoa totalmente que conversa com outro Lúcio. Eu considero a minha alma como uma outra pessoa. O meu espírito é quase que uma conversa, um diálogo, dizendo, minha alma, peraí, você tá de que lado? Qual o seu lado está jogando hoje? É pro Lúcio que não quer fazer nada? Espírito, e aí? Então, por muito tempo, eu tive a conversa, não, Lúcio, tá tudo bem, cara, você não precisa fazer mais nada não, que se dane. Você já fez tudo que você podia. Ou seja, eu mesmo me colocava... comigo mesmo. Então, não é nem somente as outras pessoas. Exato. Primeiro é com você. E eu falo que, em uma das conversas comigo, eu cheguei a me colocar na situação de falar o seguinte, pro outro Lúcio, né? Porque eu falo, ô Lúcio, você tá insuportável. Verdade, eu não suporto mais você. Você vai viver essa vida até quando? Na verdade. Mostrando o que você não é, deixando de cumprir o seu propósito. Aliás, você não sabe nem qual é o seu propósito. Que vida você quer levar? Exato. Então, eu falo que quando o questionamento entra firme na sua vida, que você para de questionar de uma forma suave, mas firme,
e começa a ser verdadeiro primeiro com você mesmo, aí eu acho que as coisas começam a ter um resultado. Ser verdadeiro com você, ser fiel a você mesma. E é isso que eu falo, isso é verdade. É autoconhecimento puro. Você começar a se questionar, por que eu agi dessa forma? Por que eu falei assim? E começar a responder com verdade. Com verdade para você, não vem querer contar historinhas, né? A gente fala que nossa mente sabota muito, porque conta muita historinha pra gente de coisa que não é, e você fica refém daqueles pensamentos. Mesmo. Exatamente, refém de você mesmo. Então, assim, a gente tem que aprender o quê? A se questionar. Por que eu tive essa atitude? Por que eu falei mal com aquela pessoa? Por que eu tô chorando? O que eu tô sentindo? Outra coisa são as emoções. As pessoas não gostam de mostrar as emoções. Foram treinadas a não chorar, foram treinadas a não ficar triste, não, você tá alegre demais. Uma das coisas que eu sempre ouvi, nossa, como você pode ser tão alegre e sorridente com tudo que você passou? Como? Então, não posso, eu tenho que ser triste, depressiva a vida inteira. Então, assim, as pessoas não estão acostumadas a se permitir a sentirem as emoções. E isso é muito triste. Então, quando você vai em busca de um conhecimento, uma busca com você mesmo, você começa a achar as respostas que você tanto procura. E ela começa com você. Com você. Não adianta querer mudar o outro se nem você começou a mudar. Nem sabe quem você é. Entendeu? Se você não se conhece, como é que você pode tomar decisões mais claras? Fabi, nós estamos chegando no final. Que pena. Antes tá eu quero bom. te dar um presente. Ai, que delícia. Eu gosto de presente, olha só. Falar um pouquinho rapidamente esse livro, que ele não foi intencional de uma forma ou outra, ele nasceu através de questionamento. E eu lembro que o questionamento surgiu porque eu não conseguia responder o porquê eu fazia o que eu fazia. É meio doido. Mas peraí, por que você sabe fazer negócios? Porque meu pai um dia me ensinou que todo cliente é seu chefe. Não, mas eu quero detalhes. Por que você faz isso? Por que você teve sucesso ou não em alguma área? E eu me peguei, como eu mencionei antes, meio que dizendo, Lúcio, você é insuportável. Você não se conhece. Como você está sendo tão... como você está desvalorizando tanto o dom que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu. E aí eu comecei acompanhando, simplesmente rascunho, toda semana. Peraí, deu certo isso. Por que deu certo? Fiquei muito pé da vida. Por que eu fiquei pé da vida e como eu resolvi? E esse processo foi por mais ou menos 3, 4 meses. Fantástico. Até que eu decidi dar um nome para isso. Até então não era um livro. E eu dei autogestação. Nossa, Por que legal. autogestação? Porque eu me senti como construindo, me conhecendo e realmente um Lúcio mais consciente. E depois de um período, minha esposa não sabia até então, depois de 6 meses, eu dei o rascunho para ela. Ela falou, nossa, fantástico, agora eu te conheço. E aí, parte de ser um pouco mais vulnerável, eu falei, quer saber? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, vou deixar de lado aquele Lúcio orgulhoso, que está retendo tudo que ele tem, que achava que não servia para ninguém. Exato. E eu vou externar isso. Então nasceu o livro, um presente para você. Obrigada. Autogestação. Fantástico. Ai, que legal. Adorei o nome. E aí vou dar uma caneca Obrigada. também. Deixa eu abrir aqui para você. Amei. Tá. Uma caneca e aqui. uma agenda, que você ganha presente também. Gente, olha, você vem no podcast e ainda ganha presente. Que lindo. Olha, adorei uma agenda, Lúcio Santana, transformando vidas através dos negócios. E posso falar para você, isso tudo, todo esse processo tem menos de 10 meses. Aí eu pego e eu sou defensor, né, que a pessoa deve se conhecer. A velocidade que você ganha quando você se conhece é incrível. E é o basta que a pessoa dá. Tipo assim, como que eu descubro que eu tenho que me conhecer? Sim. Olha os seus resultados. Você tá feliz com os seus resultados? No trabalho, no relacionamento marido-mulher, com seus filhos, com você mesmo. Você tá feliz realmente? Não vai estar. E aí é a hora do basta que você tem que dar. Peraí, não tá legal aqui. Vamos ver como que eu posso melhorar. E fica se enganando. Fica, não pode. Tem que sair na consciência de que precisa melhorar a cada dia. Só sai quem precisa melhorar, que quer sair da zona de conforto. Ontem eu estava falando em um podcast que você tem várias dores na vida e você escolhe as suas dores. Se você está na zona de conforto, você tem uma dor. Se você sai da zona de conforto, você também tem uma dor. Qual das dores você quer continuar tendo? A dor de sair da zona de conforto ou a dor de ficar lá, do gostosinho? Você vai sofrer da mesma forma. Vai sofrer do mesmo jeito, entendeu? Qual que você quer? Uma que você vai progredir, vai melhorar, vai ter sucesso, ou aquela que você vai ficar reclamando, se fazendo de vítima a vida inteira? Difícil
é fazer ou não fazer, você vai ter dificuldade, não tem jeito, né? Sempre. E parte desse processo, eu busquei muito saber do meu nome, me conhecer mais como eu era na minha infância. E aí eu descobri o significado do meu nome, Luz. Eu identifiquei o meu nome. Olha que doido, em 44 anos, eu nunca prestei atenção. É isso que eu percebo, que foi assim uma chave que virou. Quando você vive, né, deixa a vida me levar e vai vivendo, você deixa passar tantos detalhes que poderiam mudar a sua vida, né? Exato. E aí, uma vez eu prestando atenção na palavra solucionador, eu olhei meu nome, falei, Lúcio Solucionador. Falei, caramba, é o que eu mais faço, solucionar dores, solucionar problemas. E eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, algum dia você... Não, eu mandei a palavra. Mãe, olha essa palavra. Ela, o que foi? Solucionador. Eu falei, não, mãe, olha de novo. Aí ela, seu nome. Né? Tá. Um detalhe tão simples, mas quando você vive sem prestar atenção nas coisas e não se conhecendo, pensa o tanto de coisas que a gente deixa passar que poderia estar fazendo. E aí, eu fui pesquisar o seu nome também, Fabiana. Me conta, me conta. Interessante, eu achei muito legal. Prosperidade e sorte. Aí depois, a definição, né? Fava, que vem dos romanos, significa prosperidade. Ou seja, prosperidade, sorte. Você já parou para pensar quantas vezes você escuta o seu nome e de uma forma ou outra, quando você menciona algo, uma palavra, você está soltando algo, né? O mundo espiritual, Fabiana. Você já parou para pensar que toda vez que eu chamo o seu nome, uma mulher próspera, que traz sorte. Não, fantástico. Não, nunca parei. Nesses meus 44 anos, eu nunca fui pesquisar o meu nome. Nunca pesquisei meu nome. E assim, realmente, aí teve uma... Aí hoje eu vou contar um segredo, gente. Vou contar. Hoje, quando você estava falando aqui num podcast, eu fui ver. E tem uns que tem determinada e forte. Uhum. E eu nunca tinha pesquisado o meu nome. Foi você que falou, você já sabe? Então, assim, eu tô passada com o resultado que é, porque realmente eu sempre fui muito determinada e realmente eu sempre fui muito forte. Próspera. Sorte, eu ressignifico como sorte você, né, ter conquistado as coisas, assim, de uma maneira que eu lutei muito para chegar onde eu cheguei hoje e para fazer o que eu faço. Eu não acredito muito em sorte, entendeu? Acho que você procura as oportunidades, você vai se preparando, você vai crescendo e vai fazendo acontecer. Ou no propósito de Deus, né? E tudo que você está trazendo para a sua vida, mas não sorte. E sabe o que é interessante? É o que você ajustou e mudou para o que você quer. Quando eu escuto meu nome hoje, tanto o significado luz, né? Traz luz, a palavra solucionador. Quando alguém me chama, eu falo, chamou o solucionador. Legal. Me fala o que você tem que eu vou resolver. E aí, para aquela pessoa que talvez o nome não tenha um significado que seja expressivo ou positivo, ressignifica, muda e fala o seguinte, quando alguém falar o meu nome, o que eu vou escutar? Então, para mim hoje, quando eu escuto o meu nome, é automático. É quase que uma afirmação. Adorei isso. E eu recebo essa energia, né, Lúcio? Você é um solucionador. Então, eu recomendo a pessoa buscar. Total. E se não for, ela ressignifica. Que nem você falou sorte agora. Eu fiquei sabendo sorte agora e prosperidade. Prosperidade eu sou. Aí o sorte agora já ressignifiquei. Sim. Entendeu? Porque você tem que ressignificar muita coisa na trajetória da sua vida. Sim. Senão você fica refém dos acontecimentos, né? Do que a vida, dos acontecimentos que você não tinha controle. Exato. Você não teve controle de pôr o seu nome. Então, se tivesse um significado ou algo que tenha que ser ajustado, ajusta. Exato. Não tem problema nenhum. Significa e vai. É isso mesmo. E para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, assistindo, o que você quiser, deixa o seu contato, Instagram, fica à vontade. Mulher, você que está assistindo esse podcast, eu quero que você saiba que você tem a força já dentro de você. Você pode estar aí no seu cantinho, desanimada, frustrada, se sentindo culpada pela vida que está levando. Mas não se deixe levar pelos seus pensamentos. Você é forte, você é corajosa e vai brilhar junto com a gente nos palcos, pode ter certeza. Procura a gente no Instagram, @Clube Mulher Protagonista, que a gente tem o clube de mulheres para resgatar a mulher, conectar a mulher com ela, com várias coisas que a gente tem trazido nas mentorias e, conectar, resgatar, transformar e conectar. Falei na ordem inversa. Transformar a mulher para quê? Para que ela seja amada por Deus, para ela descubra quem ela é,
entendeu? E se conectar com várias outras mulheres também do grupo nosso, do Mulher Protagonista, que está crescendo a cada dia. Fantástico. Tá muito legal. A gente tem aulas semanais de mentorias de cada assunto. Inclusive, a gente vai ter uma aula de propósito. Sabia? Essa semana. Essa semana a gente vai ter uma aula de propósito. Eu vou dar aula de propósito. A gente vai falar muito sobre propósito. E para você atingir o seu protagonismo. Então, se você não conhece ainda o clube, vai lá no Insta e vem com a gente. Excelente. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe. Eu vejo um assunto desse, eu vejo que muitas coisas não acontecem por falta de oportunidade. Agora, você escutar algo, pegar algumas chaves que você, alguns pontos importantes que você mencionou aqui, só de você aplicar, já gera transformação. Exato, porque aqui a gente falou de sonhos, determinação, Propósito. coragem, força, propósito, identidade, quem a pessoa é. A gente falou de muitas coisas aqui. Se a pessoa tiver anotado, ela pega várias chaves aqui. Aplica um. Eu sempre falo que... Aplica um. Toda a mentoria, o curso que eu vou, eu parei com aquela agonia de querer anotar. Não, eu anoto ainda. Anota, mas escolhe uma coisa para você aplicar. E coloca em prática. Porque se ouvir e não aplicar, não acontece nada. É a mesma coisa de livro, quando eu falo para as mentoradas. Não adianta vocês lerem o livro e não aplicar nada na sua vida. E outra, vocês não têm que buscar qualquer livro que indicaram. Você mencionou sobre um livro seu também. Eu tenho. Qual que é o nome? Um livro. Eu sou coautora com outras mulheres aqui. Imigrar, os desafios do imigrante. Próxima vez tem que trazer um. Vou trazer. E aí, lá eu conto um pouco dessa minha história e tudo que eu conquistei aqui nos Estados Unidos e tudo que eu sofri também aqui nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa completa lá. É muito bacana. E é isso. Muito obrigada. Parabéns. Linda sua história. Não conhecia. Né? Hoje eu conheço um pouco mais de você. E como eu sempre digo, vale a pena contar algo para que possa ajudar alguém, transformar vidas. Parabéns. Aí. Obrigada, Lúcia. Obrigada.